Eu sei que sua luta é tamanha e muitos querem te desanimar. Falam de você e só criticam, na intenção de te fazer parar. Esquece que foi eu que te escolhi e te coloquei ali. Você não pode recuar. Você não foi ungido pra perder. Estou sempre com você, lá na obra trabalhar. Prossiga, vai avante até o fim. Podes confiar em mim. Sou teu Deus, sou Jeová. Vai, missionário, vai cumprir sua missão. Vai levar teu evangelho a moços e velhos, tribos e nações. Vai, missionário, vai, pois o tempo findando está. Breve eu estarei voltando e o seu galardão eu quero entregar. Aleluia, Jesus. Tudo que eu faço, tudo que você fizer em prol, meu Deus, dessas pessoas além, meu Pai da África, o Senhor vai recompensar o seu povo. Então, irmãos, como foi dito, não mete esforço de abençoar essa obra. Aleluia. Eita, lima da chuteira. Aleluia! Deus, ministério, Deus de glória. Eu sei que você chora em silêncio, em altas madrugadas a orar. É verdade! Mas eu estou te contemplando e hoje vim aqui pra te falar. Ei, Deus! O mundo está clamando por missões, alma, vida e visões, vai depressa anunciar. Não importa o que os outros vão dizer, eu te digo foi pra vencer, pra na obra trabalhar. Levante a cabeça de Deus, com o cajado na mão, estou contigo, vou te ajudar. Vai, missionário, vai cumprir sua missão. Vai levar o evangelho a moços e velhos, tribos e nações. Vai, missionário, pois o tempo findando está. Breve eu estarei voltando e o seu galardão eu quero te entregar. Aleluia, Jesus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Como a irmã disse, fazer missões não significa somente você ir lá, você pode abençoar daqui mesmo. E eu vou falar para os irmãos, eu tenho o costume de beber Coca-Cola. Eu vou renunciar a Coca-Cola para me poder ajudar mais nessa obra. Porque eu sei que quando eu bebo uma Coca, enquanto eu como um pão de cedo, enquanto eu como uma carne no almoço, existem meus irmãos que estão lá padecendo Glória a necessidade Deus. sem ter o que comer. E eu me compadeço e eu falo para o Senhor me dar força, me dar capacidade para mim Aleluia. não ajudar somente com 10 reais, porque 10 reais é pouco, irmãos. Mas o que o Senhor me abençoar, eu irei estar ajudando mais essa obra. Oh, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! É tremendo, ó Pai. Glória a Deus! Oh, Para você que acompanha o nosso canal Democ 2, Missionário Duarte, ative o sininho, divulgue ao máximo, se inscreva no canal. E nesse momento, de agora para frente, o nosso cameraman é o meu querido Vando Germano, que estará conosco até o final. Nós já estamos aqui, queridos irmãos, para passar para a missionária Adriana Gonzaga, que vai ministrar a palavra do Senhor. Continue e você só vai apertar nesse botãozinho vermelho para terminar quando eu falar amém no final. Amém?
Eu quero também aqui falar para os nossos irmãos do nosso canal que nos acompanham, que a missionária Adrianinha em 2025 estará conosco lá em Moçambique. Só que é preciso fazer adaptações na nossa casa pastoral para te receber. Em 2024 estava indo uma cantora de Maringá comigo. Eu tive que falar, mas você não pode vir aqui em 2024. Por quê, irmãos? Não há estrutura nenhuma para receber vocês. Eu, como missionário, presidente da obra, posso passar pelos momentos difíceis e viver a humildade com eles. Mas eu não quero levar a missionária Adrianinha para me passar vergonha. Nós temos que adaptar. A missionária Adriana, eu trouxe relatórios que eu não pude gravar, né? E eu quero dizer para minha irmã que é preciso fazer essa adaptação para que você chegue e suporte o bom tempo que eu fiquei lá na missão com eles. Não há nenhum problema, nenhum motivo de não gravar esse momento. Mas eu quero dizer para o nosso pastor lá em Moçambique que vai ver esta gravação. Ele sabe, eu disse para ele, pastor, nós temos que fazer uma transformação na casa pastoral para que receba cantores e pregadores do Brasil. Amém? Nesse momento quero convidar a cantora Giane, vem aqui à frente, me dar essa honra de orar pela nossa preletora que nesse momento vai ministrar para nós. Você que vai seguir esse culto até o final, eu quero dizer para os meus irmãos do YouTube que vai chegar, fica até o final, porque a palavra do Senhor vai ser ministrada agora. Missionária Adriana, você fica no meio. A gente tem um costume aqui, os pregadores ficam no meio, a intercessora ou intercessor de lá e eu de cá, somente, como se diz assim, dando glórias ao Senhor, né? Vamos nesse momento receber a pregadora. Pregadora, você fica no meio. E a minha irmã, eu te dou esse aqui, certo? E depois você me passa aí. Ficamos de pé para receber a missionária Adrianinha com oração. Ela já está nas mãos de Deus. A gente tem esse costume de orar, tá bom? Soberano Deus e Pai que estás no céu, Pai, nós te louvamos, te glorificamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor está Fala, meu Deus. O Senhor vai continuar conosco. Desce o maná do céu, meu Pai, para nós, meu Pai, é a nossa edificação. Aleluia, Pai. Que Grande é o Senhor tem feito na nossa vida e a sua misericórdia, meu Deus. Nos sustenta, meu Pai. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que a tua palavra venha ser como espada penetrante, meu Pai, para nossa edificação, meu Pai, para nossa exortação, meu Pai, para o nosso crescimento, meu Deus. Aleluia, não, aleluia. Da tua presença, não abrimos mão, aleluia, do teu Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus. Eu entrego, Pai, nas tuas mãos a tua filha e fala conosco. Aleluia, Deus. Palmas e agradeço ao Senhor pela palavra, aleluia, que já está com ela, em nome de Jesus, amém? Oh Deus, Glória. é teu momento, ó Pai. Glória, aleluia. Aleluia. Sempre foi, Pai. Aleluia. Sempre foi o Senhor desde o início. Nosso pastor Zacarias Jorge Ernesto, da Assembleia de Deus, Ministério Obras em Chamas. Falar para a pastora Rita, Ministério, direção da nossa igreja em Moçambique, que aqui está a missionária Adrianinha, recebendo uma mensagem de Deus. Aqui está ela sendo visitada pela presença do Senhor. Aleluia. Esta missionária que eu disse, pastor, que se houver 30 mensagens, 15 mensagens é da missionária Adrianinha e 15 mensagens do missionário Duarte. Posso deixar até 20 mensagens para ela e ficar só com 10. Então está aqui, pastor. Olha aqui, pastor, no Brasil, quando nós sentimos a presença de Deus, pastor Zacarias, nós somos assim. Mostra ao povo lá a câmera. O povo está sentindo a presença de Deus aí em glória. Mostra lá para o povo da África que vocês são alegres também. Dê um brado de vitória aí, meus irmãos. O câmera está filmando. Olha aí, olha o povo alegre. Oh, aleluia. Agora o câmera vem para cá e nós falamos, pastor, com certeza você já vai conhecer
a mensagem de Deus através deste humilde vaso da Igreja Presbiteriana Renovada de Santa Helena de Goiás, que vai transmitir a palavra de Deus para nós. Missionária Adrianinha, quando puder, olhe para a câmera e dê um abraço lá para a Assembleia de Deus, Obras em Chamas em Moçambique. O nome do pastor é o nome do dízimo, viu? O dízimo é Zacarias, tá? Meu pastor Zacarias, agora nós vamos deixar com a missionária Adrianinha. Hoje é o 25º domingo missionário. E agora, com Deus e a palavra do Senhor revelada através do Espírito Santo. Missionária Adrianinha, muito bem-vinda a esta casa. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Só vamos sentar, irmãos, quando ela mandar. Cumprimento a igreja nesta noite na gloriosa paz do Senhor. Amém. Quero cumprimentar também o pastor Zacarias, aí na cidade de Moçambique. País Moçambique, na África. Quero dizer para mim, privilégio, quase nem dormi essa noite. Estava comentando com a Rani, né, ansiosa para poder estar aqui. De poder participar de tudo aquilo que Deus operou naquele lugar, por internet do missionário Duarte. Eu não tenho palavras, irmãos, para agradecer a Deus a minha gratidão. Eu só pude estar aqui mais cedo, tive um compromisso, mas só o fato de pensar em estar aqui, o motivo desse culto, meu coração se agrava muito. E eu quero dizer para o pastor Zacarias que é um prazer estar aqui participando desse trabalho, servir de alguma forma a benefício desta obra, por mais que eu me sinta merecedora, me sinta pequena, mas eu vejo a grandeza de Deus e para mim é uma alegria. Eu não tenho palavras, eu não vou procurar palavras que eu não vou conseguir expressar minha alegria. Deus abençoe de uma forma especial, abençoe o missionário Duarte, que nos concedeu essa oportunidade. Para mim, irmãos, foi um presente de Deus quando Ele me convidou para estar aqui participando desse culto. E eu quero dizer para os irmãos que num culto missionário que eu participei aqui, eu acredito que há quase 2 anos atrás. Foi no Congresso Nacional de Missões. Isso, há quase 2 anos, não é isso? A partir daquele dia eu pude ver a diferença de Deus no meu ministério. Quando eu cheguei aqui, o Senhor disse para mim que tinha algo a me entregar aqui naquele culto relacionado ao meu ministério. E a partir daquele dia eu pude ver, missionário Duarte, as promessas de Deus no que se diz respeito à salvação, à conversão, se cumprindo, se realizando. E foi nesse lugar que eu recebi essa unção. Deus sabe como eu cheguei aqui. Aleluia! Não estava fácil até aquele presente momento prosseguir. A irmã Jeane sabe o processo que eu estava enfrentando, estava muito profundo. Mas aqui Deus falou para mim que eu ia começar a entender o motivo daquele processo que Ele me permitiu passar. E eu ia começar a ver os frutos que eu desejava ver no meu ministério. Foi nesta igreja. E eu acredito que hoje, irmãos, não vai ser diferente. Oh, aleluia! Eu reconheço que essa chama da missão arde dentro do meu coração. E eu chego a dizer, irmãos, que aleluia, sem hipocrisia, aleluia, que é um motivo que me coloca de pé todos os dias. Amém. Aleluia. Amém. Eu já tive muitos motivos para sentir prazer de estar sobre essa terra. Eu tive muitos motivos terrenos e nenhum deles supriu a minha necessidade. Eu recebi de Deus muitas bênçãos nessa terra, minha família, meu casamento, os meus filhos. Mas eu digo que o que verdadeiramente alimenta minha alma é saber que eu posso ser útil no reino de Deus. Isso me fortalece, me dá força, me dá esperança e me dá alegria. E eu digo mais uma vez que é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nesta manhã, nesse culto missionário. Amém? Graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer ao missionário Duarte pela confiança, quero agradecer a Ranieri que tem nos acompanhado, uma jovem abençoada de Deus, que Deus tem usado. É uma alegria poder rever as irmãs cantoras aqui, já há algum tempo que eu não via, muitos irmãos conhecidos, irmão Carlos, irmã Maria. Deus abençoe a vida de vocês. Livro de Isaías capítulo 6. Aleluia. Aleluia. A partir do versículo 1. Fala, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo o Senhor, porque a direção que Deus me deu na palavra, na mensagem, Deus confirmou a cantora aqui, para confirmar.
Amém. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Eita, forte. Amém? É forte. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Deus te escolhe. Glória a Deus. Que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Aleluia. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Os umbrais das portas se moveram. Aleluia. A casa se encheu de fumo. Aleluia. Então disse eu: ai de mim, que vou perecer, Aleluia, meu Deus. de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim. Aleluia. Trazendo na sua mão. Alabash, andarabá, lacemaha. Adashi, maha. Turemaha, laço. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus Yadihi, olhos. kandaha. Purificado o teu pecado. Oreha. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: Demaha. a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Aleluia, Jesus. amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Olá, Glorificado seja o nome do Senhor. amém. Como eu já disse aos irmãos, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta madrugada, estava esperando o Senhor a direção de uma palavra, e tem momentos que Deus nos prova até na última hora. E nesta madrugada, como eu disse para os irmãos, eu não sei se foi um projeto de Deus, se foi um processo ansioso que eu passei Oh, por Deus. saber desse culto. E todas as vezes que eu me lembrava que eu iria estar aqui no meu coração, eu não consigo explicar a emoção que me gera. E nesta madrugada o Senhor me deu uma palavra, como eu já disse aos irmãos, Deus confirmou através da cantora que louvou o Senhor, num processo de preparação que nós precisamos ter, da consciência que nós precisamos ter do que é missão. Aleluia. Porque Deus, Ele não manda o seu povo despreparado para uma obra. É necessário que nós passamos por um processo de preparação, e a preparação vai começar com a consciência do que é verdadeiramente uma obra missionária. O Senhor colocou no meu coração, irmãos, essa madrugada, me dizendo que muitos tem o nome de missionário, mas não conhece o que é a verdadeira missão. E há um risco muito grande dessas pessoas irem e serem destruídas no meio do processo. Há muitos que acham que fazer missão é estar debaixo de um conforto. Eu sei, irmãos, que talvez eu não seja a pessoa própria para dizer o que eu estou dizendo para os irmãos, mas quando a gente se entrega à obra do Senhor, por mais que eu nunca estive num lugar distante, como já foi dito aqui, as obras que a gente se entrega para fazer, a gente começa a perceber o que é a obra missionária. Situações que a gente vê acontecer ao nosso redor, nos dá também entendimento do que é uma obra missionária. Algum tempo atrás, nós recebemos, aliás, alguns anos atrás, eu entrei em contato com um pregador, para ele estar num congresso de irmãs, já há alguns anos, eu acredito uns 8 anos atrás, se não estou enganada, e até firmar o compromisso com aquele pregador, com aquele missionário. Ele pareceu assim, uma humildade muito grande,
Mas a partir do momento que aquele compromisso foi firmado, que nós marcamos data, que ficou tudo certo, ele começou a fazer alguns tipos de exigência que nós não tínhamos condição na época de suprir. Uma das primeiras coisas que ele pediu é que nós colocássemos ele num lugar que tinha um ar-condicionado. Irmãos, e na época, vou dizer para os irmãos, hoje eu acredito que tenha alguns, mas na época não tinha um irmão que na sua casa tinha um ar-condicionado, não tinha um. Aí o que é que nós fizemos? Trabalhamos para conseguir um recurso financeiro para colocar num hotel, porque na casa de nenhum dos irmãos tinha alguém que tinha um ar-condicionado. Começou a fazer algum tipo de exigência, e o Senhor tratou comigo. Foi muito doloroso, irmãos, aquele congresso. Ele feriu a minha pastora na época, dizendo algumas coisas que feriu. Nós precisamos sair do culto, ir para a igreja para interceder, sabe, com medo do que aquilo ia dar. E foi preciso passar por aquela situação para nos fazer entender que mesmo muitos tendo chamado, não estão preparados para ir aonde Deus mandou, para exercer aquilo que Deus confiou. É preciso passar pelo processo da preparação. Aleluia! Muitas pessoas acham que o evangelho é conforto, é algo forte, é fama. Mas aqueles que têm essa visão, eu digo sem medo de errar, que não estão preparados para a verdadeira obra missionária que Deus quer realizar nessa terra. Eu não estou com isso, irmãos, dizendo que aquele que Deus levanta não pode sentar numa mesa farta, não pode estar num lugar de conforto, não pode estar num lugar luxuoso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aquele que se dispõe a fazer missão, ele tem que estar preparado uma hora para sentar numa mesa farta e outra hora para padecer necessidades. Jesus, quando chama os seus discípulos, dizendo para que eles orassem, para que o Senhor enviasse ceifeiros a seara, ele dizia que a seara é grande, muito poucos são ceifeiros. Ele dizia, exortava, aconselhava os discípulos a orar para que o Pai levantasse ceifeiros, porque a seara é grande e os ceifeiros eram poucos. E ele vai orientar, conscientizar, preparar os seus discípulos, dizendo que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Era como se ele dissesse: vocês podem me seguir, mas vocês precisam estar preparados. Vai ter momento que vocês, seguindo o meu exemplo, não terão aonde reclinar a cabeça. Glória a Deus. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 15, Jesus disse assim: tudo o que eu fiz foi para vos dar exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Nós vamos ver o nosso maior exemplo, que é Cristo, uma hora sentado na casa de um
Glória a Deus. Muitos têm olhado o Evangelho, irmão, como meio de ter fama, como meio de ter nome, de ter riqueza, de ter prosperidade, de adquirir bens. Eu volto a dizer mais uma vez, não é que Deus não possa fazer isso, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Aquele que vai, irmãos, ter sucesso na sua missão é aquele que vai não pelos benefícios que o Evangelho pode trazer, mas pelo amor às almas que Jesus quer salvar. Eu acredito que esse culto hoje, aqui nesta manhã, é uma preparação para mim, é uma preparação para você, que Deus quer usar essa terra para alcançar almas para o reino de Deus, e nós precisamos estar conscientes, andar abacante, uriqueia, das adversidades que nós vamos encontrar no caminho. Livro de Isaías, no capítulo 6, o Senhor fala de um homem de Deus, Isaías, o profeta que foi escolhido para ser boca de Deus nessa terra. E quando nós olhamos aqui para a vida de Isaías no versículo 1 do capítulo 6, nós vamos ver que Isaías estava embaraçado com os prazeres desse mundo. Irmãos, eu quero repetir mais uma vez, eu não quero com essa palavra dizer que Deus não pode colocar um vaso seu numa posição de conforto, ou de prosperidade, ou de abundância. Eu só estou dizendo que nós temos que estar aptos para estar lá, mas estar aqui também. Nada nos separar do amor de Cristo. Nosso coração não pode estar nos benefícios que o Evangelho vai nos trazer, terrenamente dizendo, mas tem que estar nas almas que Jesus quer salvar. Isaías, ele foi escolhido para profeta, para ser boca de Deus na terra. E a Bíblia vai dizer que ele começou a fazer a obra no palácio, vamos dizer assim. Andava do lado do rei da época, o rei Uzias. Irmãos, no início do ministério de Isaías, ele adquiriu fama, ele adquiriu nome, ele adquiriu prestígio. Por quê? Por causa dos sinais que Deus operava por intermédio da vida dele? Não, porque andava do lado de alguém importante. Todos nós temos uma tendência, todos, de nos apegar àquilo que traz conforto, aquilo que traz facilidade, bem-estar, humanamente dizendo. Todos nós, status. Não é que Deus não possa fazer. Deixa que o nosso coração esteja com foco aonde precisa estar. E não é o que o profeta Isaías vivia, irmão. Eu fiquei sem entender, missionário Duarte, durante muitos anos. Quando eu lia Isaías 6, eu ficava por entender o que tinha a ver a morte de Uzias com Isaías ter visto ou ter vivido uma experiência com a glória de Deus. Ao mesmo tempo que eu pensava não tem nada a ver, o Senhor me fazia entender que tudo que Ele fala, que tudo que Ele faz tem um propósito determinado. No livro de Jó, no capítulo 1, nós vamos ver o próprio Satanás reconhecer que Deus não faz nada de balde, que Deus não faz nada em vão. Espírito de Deus testificava no meu coração que tinha algo relacionado com o ministério de Isaías, a morte de Uzias.
Isaías era familiarizado de Uzias. Isso, era parente. Eu aprendi que Isaías era como se fosse um tipo de conselheiro do rei. Todas as vezes que o rei estava passando alguma adversidade no seu reinado, provavelmente era Isaías que ele procurava para se aconselhar. Quando estava passando algum tipo de adversidade, certamente era Isaías que ele procurava para interceder. Aleluia! Isaías alcançou fama, irmão. Que Deus nos guarde de nos apegar com essas coisas. Meu Deus! Porque, como eu já disse, todos nós estamos sujeitos a fácil de acomodar quando tudo vai muito bem. Continua falando, Senhor. Ele adquiriu fama, nome. Quem é que poderia cobrar alguma coisa na ótica humana de Isaías? Olhando para a aparência, ele já servia a Deus. Ele já era instrumento de Deus, porque ele aconselhava o rei, certamente usando a palavra. Ele orava, invocando o poder do único Deus verdadeiro. Quem sabe até mesmo Isaías não achava nenhuma mácula e nenhum defeito nas suas atitudes. É verdade. Era como se ele se analisasse e dissesse: eu já faço a obra, eu já intercedo pelo povo de Deus, que são aqui os liderados do rei Uzias. Eu já instruo esse homem de Deus naquilo que ele deve fazer, nas decisões que ele precisa tomar. Porque o rei naquela época não era só uma liderança política, era também uma liderança espiritual. Era assim. Era. Talvez, se alguém chegasse para corrigi-lo, ele ia até desacreditar o profeta, porque humanamente dizendo, parecia que ele era irrepreensível. Mas eu vou aprender, através do profeta Samuel, onde ele disse que o homem olha para a aparência, Deus vê o coração. Glória a Deus. Deus vê além daquilo que o homem não vê. E eu digo, missionário Duarte, que eu já me vi exatamente na mesma posição que Isaías estava. Teve um período na minha vida que eu não tinha tempo de lavar a cabeça para ir na igreja, que eu não tinha tempo de tomar banho para ir na igreja, porque eu estava naquela visão que quanto mais fizer melhor, quanto mais fizer melhor. Mas nós vamos aprendendo com Deus que Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. Não adianta fazer muito se a obra não está na posição do jeito que Deus projetou que ela esteja. Aleluia! Tinha vez que eu não orava menos de 12 pessoas na minha casa durante o dia. Fora que, depois do culto, ficava até 11, 11 e tanta da noite intercedendo pelas vidas que chegavam ali. E Deus começou a usar vasos para dizer para mim: eu quero mais de ti. Aí na minha ótica humana, não estou dizendo que a gente não vê como Deus vê. Aí eu olhava para o tempo, tinha dia eu chegava cedo no horário certo na igreja, ou eu ia, ou eu tomava banho. Tinha vezes que eu assisti dia, irmão, que não dava tempo de lavar a cabeça. Eu não vou mentir, era assim. Ou eu chegava no horário, ou eu chegava menos atrasada, ou eu lavava a cabeça. E isso era de segunda a segunda, fora as agendas que tinha. E Deus começou a usar voz para dizer: eu quero mais de ti. E na minha ótica humana, eu começava a analisar, dizendo: Deus, como? Tinha dia, irmãos, tem testemunhos que podem testificar o que eu estou dizendo aqui. Eu estava com o prato na mão, batia alguém na porta, eu chegava para atender e ia comer 1, 2 horas depois, terminando o almoço. De hora para nada. E Deus disse: eu quero mais de ti. Eu comecei a analisar, na minha fraqueza, na minha falta de visão espiritual, dizendo: Deus, como?
Parece que não tinha espaço no meu dia para mais nada. Só que eu guardei no meu coração. Depois Deus usou outro vaso e disse: eu quero mais de ti. E eu comecei a orar, pedir para Deus: Senhor, me mostra. Eu, na minha capacidade, eu não estou conseguindo enxergar como fazer mais. Meu Deus, aleluia. Eu preciso da sua ajuda. E eu comecei a orar. E eu me lembro que na época eu não tinha telefone digital ainda. Meus filhos tinham, não tinha. E eu comecei a ver vídeos no telefone do meu filho mais velho. E eu tinha acabado de ver em poucos dias um vídeo de alguém desdenhando do movimento do Espírito Santo quando os irmãos ficavam cheios. Então aquele vídeo passou, ainda não tinha aberto, fica assim meio, não fica nítido. E me deu uma sensação que era um daqueles vídeos do povo desdenhando do movimento do Espírito Santo. Eu não abri uma vez. Outro dia peguei o telefone de novo e resolvi abrir. E quando eu abri, era o Samuel Mariano testificando da letra do hino que Deus havia dado para ele, dizendo que ele estava de avião em avião, de igreja em igreja. E Deus começou a fechar as portas. E ele foi perguntar para Deus por que aquilo estava acontecendo. Deus disse para ele que ele estava fazendo essas coisas, mas estava omitindo aquelas. O Senhor disse que está fazendo muito a minha obra, mas cadê o período da intimidade que eu preciso ter contigo? Cadê o que está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 6? Quando orares, entra para o quarto, fecha a porta, ora ao seu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Glória a Deus. Nós não podemos fazer essas coisas e omitir aquelas. No meu caso, na época, era a minha intimidade com Deus que não estava sendo alimentada. É verdade. Orava praticamente o dia todo. Eu entendi. Mas a minha intimidade, o Senhor dizia: tu acha que eu me agrado de você ser instrumento para alimentar tanta gente? Não tem a mesma importância para mim. E tu também precisa ser alimentado. E eu quero te alimentar. É na minha intimidade contigo. Eu percebi aonde, irmãos, eu estava falhando, trazendo para a vida. Por isso que eu digo que eu me enquadro aqui na vida de Isaías, trazendo para a vida de Isaías. Ele já fazia obra, mas o que Deus tinha para ele não era só superficial, ele tinha algo mais profundo. Deus tem. Tinha algo mais intenso. Deus tem. Mas o embaraço que Isaías se envolveu nas coisas terrenas estava impedindo ele de enxergar aonde Deus queria que ele estivesse e as experiências que Deus tinha reservado para ele passar. Glória a Deus. Oh, meu Deus, é forte. Que a misericórdia de Deus é tão grande, irmão. Em dores que a gente passa, que a misericórdia de Deus se manifestando. Tem perdas que a gente sofre, que a misericórdia de Deus se manifestando. Aleluia. Você acha que Deus, antes de tomar essa atitude drástica, Ele não tentou falar no coração de Isaías? Não é assim. Não é assim. Porque antes de Deus entrar com a vara, Ele avisa. Antes de Deus entrar com a repreensão, Ele avisa. Aleluia. Foi preciso de Deus tirar Uzias da vida de Isaías. Foi preciso. Por isso que a Bíblia vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías testifica: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E eu profetizo: o Espírito de Deus me dá autoridade para liberar uma palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida aqui hoje. Como eu já disse, esse culto é o meio que Deus está usando para preparar vidas aqui para obras maiores e melhores. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Tem processos de dores. Não projetei dizer isso aqui não, viu? Tem processos de dores que você está passando. É Deus despertando para a profundidade do que Ele preparou para tu viver com Ele. Para tu viver com Ele. Foi no ano que morreu o rei Uzias que Isaías teve uma visão da glória de Deus que ele ainda não tinha tido. Ele começou a ter experiência com Deus que ele ainda não tinha tido. Irmão, eu sei que tem muitas vidas aqui que tem o desejo de poder fazer algo maior e melhor para Deus, mas abre o coração para a preparação que Ele quer fazer na sua vida hoje, porque Ele não quer te mandar de qualquer jeito, Ele não quer te enviar de qualquer forma, Ele quer te enviar. Você pode até chorar no trajeto para semear boa semente, mas através da preparação que Ele vai te dar, você vai voltar com alegria, trazendo nas suas mãos os folhos, o fruto da obra que Deus irá te confiar. Glória a Deus. Isaías passou por alguns processos. Primeiro, sem a presença de Deus nós não somos nada. Olha que aqui nesta manhã o Senhor quer te dar uma experiência com a glória de Deus, porque aonde Deus te permitir, você vai depender dela para estar de pé. Foi por isso que Moisés, quando Deus disse: eu não vou mais com esse povo por causa da sua rebeldia, eu vou mandar o meu anjo. Moisés olha para Deus e diz assim: se o Senhor não se leva à sua presença, não se levantar comigo desse lugar, eu não vou. Porque ele entendia que sem a presença de Deus ele não iria sobreviver. O que fez Sadraque, Mesaque e Abednego está vivo dentro de uma fornalha de fogo ardente foi a própria presença de Deus. Foi a própria presença de Deus. Você quer viver algo extraordinário, algo maior e melhor do que você já tem vivido? Dá lugar. Porque a primeira coisa que você vai precisar para estar preparado para esse algo que Deus quer realizar é da glória de Deus. É da glória de Deus. É da glória de Deus que já se manifesta aqui, ó, nesse lugar. Tem lugar, tem lugar. Deixa a glória de Deus te tocar, te encher, te capacitar, te fortalecer, te entregar o que você vai precisar para ser usado nessa obra que Deus irá te enviar. Glória a Deus. Quando Isaías vê a glória de Deus, ele começa a dizer, sabe aquilo que ele não estava enxergando, que ele estava embaraçado com as coisas desse mundo e não enxergava? A glória de Deus trouxe a consciência. Quando ele vê a glória de Deus, ele começa a enxergar onde ele estava falhando, aonde ele estava errando, e ele começa a dizer: Senhor, ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, eles viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Tem coisas da nossa natureza que, se nós levarmos como bagagem para a obra que Deus quer realizar, o inimigo pode usar delas para nos destruir. Você acha que Deus não poderia usar Isaías com todos os seus defeitos, mesmo tendo os lábios impuros? Você acha? Ele poderia. Mas o objetivo de Deus, irmãos, não é só usar. O objetivo de Deus é que Ele use esse vaso e ele permaneça de pé. O objetivo de Deus não é que você seja só usado para benefício dos outros. O objetivo de Deus é que a mesma obra que Ele te usa
tua. Por isso que Deus preparou Isaías. Porque a questão, fato, dele ter os lábios impuros lá na frente, poderia servir de laço, de embaraço, e ele não conseguia estar de pé, de tamanha responsabilidade. Questão de usar, Deus usa até o ímpio, usou uma jumenta para falar com Balaão. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E Jesus vai dizer: muitos me dirão naquele dia: em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Glória a Deus. Deus poderia usar Isaías com todas as falhas que ele confessou ter. Aleluia! Mas o principal objetivo de Deus é que ele permanecesse de pé no meio daquela nação. E quando ele confessa, a Bíblia diz que Deus dá ordem a um anjo, um serafim. Eu não sei quantas vezes, irmão, eu fiz essa oração. Aleluia. Vai lá! Com uma brasa viva. Porque o meu servo, quando confessa suas falhas, as suas limitações e as suas fraquezas, eu entendo que ele está disposto a mudar. Vai lá. Eu entendo que ele está disposto a agir diferente. Vai lá. Toca na fragilidade dele. E se cumprir o que Deus usou Paulo para dizer: e o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Chama sube onde me cuida na céu. E quando ele toca nos lábios de Isaías, Deus diz através daquele ser espiritual: eis que isso tocou os seus lábios, e tu foi purificado da tua iniquidade e purificado do teu pecado. Faz parte da preparação, irmão. Faz parte da preparação. Porque lá fora Deus não quer usar só a palavra que sai da tua boca, a tua oratória, mas Ele quer usar o teu testemunho. E o testemunho Ele vai falar mais do que 1000 palavras. Você Mais do que 1000 palavras. é uma carta lida. E aonde Deus vai te mandar, em algumas ocasiões, você pode não dizer uma palavra, mas o seu testemunho de que teme, de que serve, de que obedece, vai estar falando no coração de muitos. Você é uma carta lida. Quando ele é tocado, que o Senhor falou: purifiquei, o Senhor pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías já sem o jugo daquele pecado, sem o jugo do embaraço das coisas dessa terra, se sentiu disponível. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E é nessa condição que Deus quer que você saia daqui nesta manhã. Não pense que isso é uma palavra só para honrar um compromisso feito com o nome de Deus. É projeto projetado por Deus no céu para a sua história. Deixa Ele te preparar aqui nesta manhã. Andarabacanto, Uribicanto, Yanagaseio, Naia, Tuninia. Nós precisamos entender, aleluia, que todos aqueles que Deus chamou, não é só debaixo da facilidade, do conforto, que Ele irá fazer a obra do Senhor. Eu já vi pessoas sair lá da igreja simplesmente porque o pastor não chamou para sentar no altar.
Deus nos prova, irmão. E é por isso que nós estamos tem que estar apto para ter e não ter. Eu estava olhando para a vida de Paulo hoje, nesta manhã, para a vida dos discípulos que Deus levantou também para nos ser exemplo. Aleluia. Toda a obra, 4 viagens missionárias Paulo fez em toda a sua história, e cada uma delas debaixo de muita perseguição. Glórias a Deus. Se nós estivermos acostumados somente às coisas prazerosas dessa terra, o conforto, nós não vamos aguentar o que foi citado aqui pelo missionário Duarte, a parte árdua da obra. E é por isso que Deus muitas vezes nos prova na falta, nos prova na adversidade, nos prova na fraqueza, nos prova no vento contrário, porque na verdadeira obra missionária nós vamos estar aptos para passar e para vencer. Aleluia, glórias ao Pai. Primeira viagem missionária de Paulo. A Bíblia vai dizer que ele teve uma guerra com Elimas, o encantador. Isso. Teve uma guerra. Todos os processos que ele havia passado certamente o preparou para aquele momento. E se ele não tivesse tido a preparação, ele teria recuado. Não, irmãos, não acontece, irmão. É por isso que Deus nos permite passar por processos, para nos preparar para algo maior e melhor. Moisés, enquanto Batseba, sua mãe, o amamentou, eu acredito, não está na palavra, mas eu acredito que Batseba o conscientizou no seu chamado. A amamentação durava mais ou menos até 5 anos de idade. Ela conscientizou. Moisés, quando já estava jovem, sabendo do seu chamado para libertar o povo de Israel, quando ele vê o egípcio afligir o israelita, o que ele faz? Ele pega a espada, mata e enterra ele na areia. Estava consciente do chamado que Deus tinha, mas as atitudes de Moisés mostravam que faltava preparo. Faltava preparo. Tinha o chamado, tinha a promessa, mas as suas atitudes mostrou que faltava